Galera, não faz nem tipo uma hora que eu postei o nosso querido vídeo do Stranger Things e o Devorador de Mentes Poluída. E agora vamos já começar a terceira parte de 4, velho. Já estamos completando a meta, gente. Mano, vai ser uma lista finalizada. E outra coisa, quinta-feira estaremos em produção, né? No tempo que eu estou gravando esse vídeo, quinta-feira, ou seja, daqui 2 dias, eu vou trazer 2 amigos meus que vão pra gravar um vídeo jogando do FNAF do 1 ao 4, porque eu preciso completar muita coisa. Chega de FNAF, então vamos começar Stranger Things 3 e o confronto no shopping. Então, agora, um ano se passa agora, se passando em 1985, e não confundam Five Nights at Freddy's, tá? Então, agora, ao invés das outras temporadas se passar em temporada de escola, essa aqui se passa numa temporada de férias de verão. E bom, aqui já tem uma cena bem quente da 11 e o Mike se pegando lá na casa do Hopper. Aí o Hopper tá ali assistindo o jogo, tomando sua cervejinha. E quando ele vê lá a sua filha e o cara que. E um moleque nerd de Dungeons and Dragons se pegando. Aí ele fica mal puto, vai lá dar uma bronca e, bom. É, eu achei uma cena bastante engraçada. Aí bom, aí o Mike vai lá se encontrar com Lucas, Max e Will pra assistir um filme. Bom, aí como é que eles iriam assistir um filme, já que eles estavam atrasados? Então, aí eles vão na sorveteria desse shopping. E esse shopping é o Star Court, e ele vai ser um pouco importante. Então, então a gente vê que o Steve se tornou um CLT. Sim, nem todos fogem da carteira de trabalho. Mano, agora o Steve virou tipo, praticamente um guia. Agora ele vai. Então ele foi lá, guiou todo mundo até o cinema. E depois disso, todo mundo tava aí assistindo cinema, de boinha. E mano, do nada a energia do shopping inteiro corta. Inclusive, cortou a energia aqui de casa quando eu tava fazendo café. Mas tirando o café daqui, mas café é muito bom, eu recomendo vocês tomarem. O Will, ele sente alguma coisa. Ele sente. Ele fala aí, ele pensa, ih, caralho, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa que tá dando merda. Ou seja, ele vai ser como uma bússola. E ele vai ser muito fundamental agora, nessa cena. Agora, te cortando a cena, agora a gente vê a cena da Joyce na loja dela, porque ela trabalha na loja, né? Ela é o tipo gerente da loja, ela é caixa também. E, mano, todo o bairro comercial inteiro. Bairro comercial seria aqueles bairros que você geralmente tem compras. Tipo, aqui na minha cidade, o bairro comercial seria mais pro centro. Inclusive tem o próprio mercado municipal, que é muito grande. Eu até considerei ele um shopping por um tempo da minha vida. Mas então, agora voltando a Stranger Things, aquele bairro comercial estava pobre. E o motivo é simples. O prefeito da cidade, ele falou, beleza, constrói aqui o negócio e pronto. E a economia vai aumentar. E bom, a economia não está aumentando, tá? Mas é despencando, hein? Porque a economia. Porque muita das pessoas que tinham empregos trabalhavam no bairro comercial e não no shopping. E o shopping só tem adolescente e adulto, e não idosos. E aí meio que o prefeito tá tendo um monte de protesto. Então o Hopper, como um bom paciente com sua ótima terapeuta, ele procura formas de manter uma barreira entre o Mike e a 11, porque ele não aguenta mais os dois se pegando. E ele diz que é todo o dia. Todo o dia.
Então, aí ela fala, monta uma carta mal bonitinha. E bom, quando o Hopper vai falar lá pro Mike, ele fala assim, ó, Mike, eu queria falar da sua avó. Eu- não, mas sério, é muito. Meu. Ah, assim, ó. O cara vai mó. Sério, assim, ó. A sua avó. Vale falar também é que nesse mesmo dia, o Justin voltou de do seu acampamento que aconteceu lá em Utah. E eu acho que é bem distante. Então, o que que acontece? Então, o Justin vai lá na tua casa e todo mundo está falando assim, ei 11, vamos fazer uma traquinagem com o Justin. Aí todo mundo foi lá e, mano, o Justin viu os seus brinquedos assim mexendo em estilo Toy Story. Tipo, o Woody aqui e o Huggy e o Buzz Lightyear aqui se movendo. Uau, uau. E depois disso, pô, aí todo mundo se uniu atrás do Dustin e deu boas-vindas de volta aos Hawkins. Só que o Luke não saiu tão bem, porque ele recebeu um spray de pimenta na cara. Mas aí temos novidades. O impossível aconteceu, gente! O Justin deixou de ser virgem. Não é isso, ele ganhou uma namorada. Então, ele tenta provar que ele tem uma namorada. Bom, o nome dela é Susie Binman. E, bom, aqui tá o PNG dela pra vocês saberem como ela é. Então, aí ele pega um radioamador, que é um trambolho gigante. E vão subir lá no topo de uma colina e começam a testar. E, bom, o Lucas e a Max estavam ali, de boa, olhando para os vagalumes. O Will tava caindo de sono. E bom, a Onze e o Mike saíram mais cedo porque os caras queriam fazer coisas. Não é muito necessário elaborar. Mas, pra eu deixar as coisas mais nas merda e esquisita, um galpão. Um galpão lá no meio do nada. O que que acontece? Uma nuvem negra chama um monte de ratos. Depois, pô, os ratos estão morrendo. E muito estranho isso. E outra coisa que fala, pra ficar um pouco engraçado e pra quebrar o gelo aqui, a Nancy e o Jonathan estão trabalhando juntos no departamento de jornal aqui na cidade deles. E bom, a Nancy queria falar alguns negócios, só que o chefe dela, que é um porre, ele fala assim, não, 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 você vai falar isso, isso, isso e isso, não é nada mais. Então, cala a boca e faça o seu trabalho. Só que a Nancy, ela não conhece a palavra não, e ela decidiu ir. Bom, uma véia tinha tava, tava agindo muito esquisito. Não, o gato dela tava agindo muito esquisito, aí o Jonathan foi lá e tirou fotos. E pra ter algum norte pra descobrir o que aconteceu. E algumas fotos pra ver o estado do rato. É meio que eles queriam ver uma coisa. Eles descobriram uma coisa muito esquisita. Ele estava borbulhando. Né? Já pra ficar meio estranho. Então, agora voltando para a cena em que o Hopper proibiu o Mike de namorar a 11, o que que ocorre? O Mike fica extremamente triste e ele começa a falar: ah, gente, o Hopper proibiu eu de namorar a 11 e agora perdi toda a chance de ser feliz. Aí o que que o Lucas mandou? Ele mandou essa pedrada. Eu terminei com a Max 4 vezes e toda vez que eu terminei com ela, como eu voltei? Com um presentinho. Então, eles tinham que ir lá no shopping e comprar alguma coisa. Enquanto isso, a Max estava conversando ali com a 11. Pelo menos não é um garoto conversando com a 11, porque aí o Hopper já estaria muito pistola. Mas, mas então, todos os cinco, coincidentemente, estavam reunidos ali no shopping, sem que ninguém soubesse. Aí, enquanto a Max estava falando para 11 se sentir mais livre
e fazer um monte de traquinagem, o Lucas e o Will estavam ajudando o Mike pra conseguir algum presente pra 11. E bom, quando eles encontram uma presilha de ursinho, eles veem que custam $300. Eu não lembro qual era o valor, mas eu acho que atualmente é $300, que é caro pra um cara. Todo mundo se encontra e todo mundo dá um esporro no outro. Ah, engraçado também que quando a Robin, que é uma colega do Steve, indo na sorveteria, né? Uma colega do Steve de trabalho, a Robin, estava ali conversando ali com o Dustin. O Dustin falou assim: Ei, Robin, o Steve está? Aí que aparece o Steve assim, ó. Todo mundo. Aí ele falou as novidades, falou que ele tá namorando. O Steve não acreditou e fica aí. E voltando lá pra casa do Mike, indo pra masmorra dos nerds, o Will tava iniciando uma campanha. E bom, o Lucas e o Mike estavam tristonhos porque eles estavam sem as namoradas dele para consolar elas. E o Will queria fazer essa campanha. Ele queria vencer, queria perder, queria jogar o jogo. Mas quando eles viram, eles foram lá e não queriam jogar o joguinho do Will. E mano, o Will fica muito pistola. E tem esse maravilhoso áudio que eu achei a versão original. E esse aí é o áudio original. Porra, menor, na moral, meu parceiro, agora é a hora, tá ligado, menor? Você me trocou por causa de mulher. Você era o meu duo, mas ainda continua. Você não é mais o meu duo, menor. Nós era quase mestre, seu filho da puta. Desgraçada, você me trocou por causa dela, mas a gente não joga mais junto. A gente é irmão ainda, a gente não é mais irmão. A gente nunca vai ser irmão, menor. Mas então, já deixando as coisas menos tristes, o que acontece? O Will volta pro seu castelo Byers, a fortaleza do guerreiro. Ele vai lá encontrar várias fotos e ele vê que os amigos dele já estavam bem mais, sei lá, não mais amigos dele, estavam querendo mais saber de mulher e não dele. Então, o que eles fazem? Não, o que ele faz? Simplesmente pega um pedaço de pau e começa a destruir toda a sua barraquinha. Mano, é uma cena muito triste, é? Só que aí ele começa a sentir um negócio. Um arrepio na nuca. E quando o Mike e o Lucas estavam procurando ele pra falar, ele fala que alguma coisa estranha está acontecendo. Ou seja, tá dando merda. E bom, sabe aquela velha mais nova que eu falei que a Nancy queria conversar? Então, a Nancy viu ela comendo um monte de terra. E porque terra eu não sei de nada. Então ela junto com o Jonathan conheceram alguém. E ele é Bowman Murray. E ele é um cara bem louco das ideias. E ele pensa que a União Soviética pode atacar a qualquer momento. E bom, a União Soviética tá envolvida com todo o trampo ali, tá tudo indo nas merdas dos caralho. Então, tecnicamente, a União Soviética está conectada ao Stranger Things. Mas então, o que ocorre? A gente vê finalmente o Jonathan e a Nancy se beijando, se pegando. Mano, vai ter muito casalzinho aí nessa temporada. Eu garanto pra vocês. E bom, inclusive até rola uma cena engraçada do Bowman falando assim: Ei, Jonathan, qual foi na cama? Aí o Jonathan engasga com o suco que ele tava tomando e ele fala assim: Que, tio? Aí ele fala: no sofá-cama, que eu preparei ele pra você. Ah, tá, isso, tá. Foi de boa. E eles já conseguiram algumas respostas e viram que ela foi infectada por algum tipo de vírus. E bom, agora eles têm que... E agora, cortando outra cena, vai ter o corte de cena indo pra outra, indo pra lá, pra cá, pra
pra lá longe. Então, o que ocorre? Simples. A mãe do Mike e da Nancy, não lembro o nome da senhora, a senhora Wheeler, ela estava com suas amigas, que coincidentemente também algumas são as mães do cara, menos a Joyce, que tá ali por motivos que ela está procurando coisas esquisitas. Então, todo mundo tá vendo uma salva-vidas ali. E do nada ela estava assim, quero que ela vá embora logo, porque agora o gostoso vai vir. E bom, o gostoso que elas estavam se referindo era o Billy Mayfield, que caso você não saiba, é o irmão mais velho da Max. E então todas elas ficam, não sei, mas eu não sei a reação, mas eu sei que elas queriam dar uns pega num garoto que devia ser uns 30 anos mais novo que elas. Então, o cara vai especificamente na mãe do Mike, falando que ela está radiante. Mano, o cara é o maior, em questão de ser o personagem que pega a mulher, é o maior filho da puta. Eu vou ter que ser sincero aqui, o cara vai especificamente na mãe do protagonista. Não do protagonista, né? Porque o Stranger Things tem muitos protagonistas. Pera. Nossa, cara, eu tomo um susto, velho. Que isso, gente? Eu tomo um susto pensando que eu não tava gravando o vídeo. Mano, que susto. Tomei um sustão, velho. O Justin, ele queria saber da onde tava vindo aquele sinal esquisito. E bom, aquele sinal esquisito tava em russo. Ou seja, já tinha União Soviética aí. Então, o que ele faz? Simplesmente pergunta para alguém se sabe alguém russo. E bom, a Robin já sabia alemão, francês, escocês, finlandês, português, egitês, indianês, chinês, japonês, australiano. Estou inventando um monte de língua. Elas estão lá. Ela entendeu o que estava acontecendo e descobriu que aquele sinal russo vinha debaixo do shopping. E bom, já pra vocês já ficarem menos paranoicos assim, ó. Meu Deus, Henrique, o que tem debaixo do shopping? Simplesmente os caras estão abrindo uma abertura pro mundo invertido. Galera, eu acho que deu merda, né? E bom, o que eles precisam? Muita energia com algum tipo de célula. E bom, eu tenho que falar, sai do Quake, não, sai do Fake Quake. Porque tem um tipo de arma que é as células. E eu vou ter que falar que é muito igual. Então, o que eles fazem? Todos os três pegam um game muito baixinho. E eles pegam exatamente a irmã mais nova do Lucas, Erika Sinclair. E bom, como ela tipo tem a menos de 1,30 m e tem um duto que é muito minúsculo, seria estranho demais sei lá, o Justin caber ali, porque ele é muito mais alto. Então, o que eles fazem? Simples, pegam a Erika, colocam no duto e Among Us. Então ela já vai lá e descobre, ela abre um portão ali do outro lado do prédio para descobrir o trambolho. E bom, os caras descobrem uma base secreta ali embaixo, velho. Mano, que merda. Enquanto isso, a Nancy e o Jonathan estavam procurando aquela véia que estava comendo terra por motivo nenhum. E bom, simplesmente o corpo da véia explodiu, velho. Fez um cabum. E, mano, virou junto com os outros 3 corpos que também explodiram,
se uniram e fizeram um bicho tão morrendo, velho, que é esquisito. Esquisito essa porra, hein? Bom, todas as crianças que estavam pegaram o Billy e trancaram ele numa sauna, porque a chance de ser o Devorador de Mentes é muito alta. E o Will, que já foi manipulado pelo Devorador de Mentes, falou que o Devorador de Mentes odeia temperaturas extremas. No caso, temperaturas mais elevadas. E bom, ele vai lá e todo mundo coloca uma temperatura hiper alta. Mas aí que tá, o Billy é bem mais alto, bem mais resistente, bem mais forte que o Will. Que o Will era fraquinho, ou seja, era bem mais fácil o bicho sair dele. E foi bem difícil. E aqui foi mais. Então, após isso, o que eles fizeram? Eles foram lá no hospital para ajudar a Nancy, que ia ser quase decapitada pelo bicho. E o Jonathan, que salvou a Nancy, só chegou a 11 e meteu um splash no bicho, fazendo o bicho fugir. E o Billy, junto com aquela outra salva-vidas, foram lá, pegaram um monte de pessoas e fizeram um monte de entulho de carne. E depois disso se uniram em um só, numa espécie de amálgama. No caso, é igual essa semente aí do Muzan, feita de um material bem esquisito, possivelmente carne. Então, o que eles fizeram? Simples. Pegaram a 11 e viram como é dentro da mente do Billy. E bom, eles viram como é o passado dele. Bom, tinha uma mulher nessa cena. E essa mulher é a mãe do Billy. Bom, quando os pais do Billy se separaram, ele conheceu a Max, que era a filha. Porque a Max não é irmã do Billy, ela é irmã adotiva, não de sangue. Isso faz que ele não considerasse a Max uma irmã e considerasse ela a ruína da sua família. Ou seja, tudo que ele odeia é a Max. Então, o que eles fazem? Simples. Vão se reunir num lugar onde todo mundo está armado e pronto. Está tudo pronto. E bom, o Devorador de Mentes estava perto. E como a gente pude ver, como o Will sentiu o arrepio na espinha. E mano, o Devorador de Mentes tinha mais de 10 metros. Mano, 10 metros. Isso é 2/3 do tamanho do Titã Colossal do Eren. Que, bom, 10 metros e 15 metros, né? 2/3. E, mano, o bicho, ele é muito forte. E ele quase pega 11. Jogando, tipo, uma espécie de língua e se prendendo na perna. E, bom, o que ele... Então, agora, cortando a cena junto com o Hopper e a Joyce, eles vão lá e encontram o Bowman, né? Aí então, após o Bowman descobrir as merdas que estavam acontecendo, eles vão lá, junto com as 4 crianças que estavam ali dentro. E, mano, a gente vê uma cena bastante engraçada. Porque as 4 crianças, estavam ali presas porque os soviéticos pegaram eles. E, mano, os caras drogaram o Steve e a Robin. E, bom, eles estavam na maior noia. Bom, a Erika e o Justin, que são crianças e não foram drogados, eles estavam assim, meu Deus, os caras estão na maior noia possível. Então, o que acontece? Os caras vão lá e sobem de volta, vejam o teto e, mano, os caras assim, ó, nossa, as luzes são tão bonitas. Aí eles vomitaram feito 2 porcos. E aqui a gente descobre que a Robin é LGBT. Então tá, aí a gente descobre que o bicho tem tudo a ver com os russos. Os russos querem fazer merda, é isso. Então, o que eles fazem? Simples, eles vão lá no shopping e aí o Steve pega uma faca pra cortar um pedaço da perna
da 11 pra ela porque o verme estava que o devorador de mentes implantou nela estava afetando muito ela. Então, o que ele fez? Ele simplesmente falou: 11, eu vou ser bem sincero com você. Eu estou aqui com uma adaga e vou cortar sua perna fora. Isso aqui. Não. Ah, não, ele não disse isso. Vou cortar essa parte aqui fora, tá? Isso aqui vai doer pra cacete, beleza? Aí a 11 foi lá e concordou. Aí ele foi lá e cortou um pedacinho da pele e após isso, o Hopper foi lá e pô no bicho, atirou nele. Então aí o Bowman colocou um disparce nele, no Hopper e na Joyce e pra fecharem o portal. E enquanto o restante ficaria cuidando do bicho gigante enquanto o outro restante que ficou a Max e o Mike cuidariam da 11, porque ela tava andando muito ruim. Então, o que eles tinham que fazer? Simples, manter o bicho longe da 11. Aí o Billy vai lá e causa mais merda, quase matando a 11. E bom, o que acontece? Ela fala que a mulher que tava no subconsciente dele era muito linda. E bom, outra coisa que eu preciso falar é que o Devorador de Mentes estava perseguindo todo mundo. Inclusive as crianças. E bom, quando os caras estavam quase fechando o portal, o Devorador de Mentes vai lá e dá retorno. O Devorador de Mentes estava tipo a 5 metros das crianças. Isso aí podia absorver todas elas pra ficar mais forte, mas não, tinha que voltar lá pro chão porque senão ele morre. Eu acho que faz bastante sentido, mas cara, não, o cara mó foda, o cara podia muito bem se dividir ao meio. Claro que ele perderia tamanho e força, mas mano, ele ainda continuaria sendo forte. Vamos concordar com isso. Ele foi burro agora. E bom, ele é um devorador de mentes, ele absorve a inteligência seus caras, porque não fez isso? Ah, vai ver, os caras reprovaram no Enem. Então o Billy, com o devorador de mentes já estando lá, o Billy vai lá e serve de isca e bom, o devorador de mentes mata o Billy, fazendo a Max carregar um grande fardo. E agora, indo lá pro Bowman, Joyce e Murray, o Bowman iria cuidar de alguns caras. E aí teve um cara que sobrou que ficou cuidando do Hopper. E agora só restou a Joyce e o Hopper pra fechar o portal. E mano, a Joyce, ela fechou o portal e mano, o Hopper, tadinho do Hopper, ele foi um grande herói, uma máquina. Ele é o homem, velho. Use esse cara de respeito. Então, o que todo mundo faz? Simples, vaza. E bom, a Joyce vai lá e abraça o Will, porque o Will tá ileso. Enquanto ela tá toda ferida por ferimentos soviéticos. E bom, quando a 11 viu a Joyce já estava chorando. E bom, 3 meses depois, todo mundo já estava empacotando as coisas da casa dos Spire porque eles iriam se mudar para Lenora Hills. Isso já vai ser explicado na 4ª temporada. Então, bom, um negócio que foi muito útil, que eu preciso falar, e esqueci desse detalhe, é que a Suzy Bigman apareceu lá e apareceu nessa temporada aqui e ela foi muito fundamental, bom, pra ela fazer chantagem com o bicho, fazer chantagem com o Dustin, ela falou: ô Justin, canta Never Ending Story pra mim. E depois disso ele começa a cantar e bom, nessa cena aqui, depois de todo o furdunço que rolou, a Max e o Lucas estavam assim, ó. In the round, do you look see? Mano, os caras estavam usando o Dustin. Muito bom essa cena, muito bom. E bom, aqui tá a prova que eu não sei cantar. Então, o que acontece? A 11, ela tenta puxar um bicho de pelúcia, mas o Mike teve que ir lá porque ele é mais alto
E porque ela também perdeu seus poderes. Que triste. Então, o que que ele... Então, ele escreveria um monte de cartas pra ela. E bom, aqui que acaba a terceira temporada. E meus amigos, é surreal essa temporada. Isso mostra, colocou uma nova camada no nível de terror. E olha só, já estamos na fileira final do negócio. Agora só falta a quarta temporada e acabou o resumo de Stranger Things. E agora só falta a quinta temporada. Então, se você gostou, não esqueça, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho e falou!